Fala, caveiras! E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a prova escrita e dar algumas dicas de o que você deve fazer e o que você não deve fazer quando chegar esse momento fatídico no seu concurso. Este é o projeto Rumo a Cadepol. Desde já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber informações sobre novos vídeos aqui na nossa plataforma. Agora vou entrar com a faca aqui para te dar esse toque bem importante. Nesse momento, você que se inscreveu para o concurso de investigador de polícia e escrivão de polícia, você vai fazer prova escrita. E o pior disso tudo, vai fazer no mesmo dia no qual você fará a prova objetiva. Você vai sair, vai tomar aquele sapeco, aquele cambau na prova objetiva, depois vai ter um tempinho para tomar uma água, comer um negócio, e à tarde você embarca na prova escrita. É o primeiro momento que nós vamos ter isso. O antigo concurso aí que tivemos em 2018 e anteriores, os quais tiveram esse certame escrito, essa prova escrita era feita num dia único e exclusivamente. A pessoa se preparava, então ela era um pouco mais cansativa, ela era maior essa prova. Ela tinha uma dissertação, que essa dissertação poderia ser interdisciplinar, mesclar alguns temas distintos do edital, e vinha algumas outras matérias ali que são de praxe, que já são cobradas aí nas provas escritas da polícia. Ó, há 10 anos sempre cai criminologia, sempre cai direitos humanos, sempre cai direito penal. Essas são matérias que são recorrentes em temas das provas escritas da Polícia Civil. E como vai ser essa prova, professor Thomas? Muita gente não está de olho nisso, mas você tem que ficar atento, que esse negócio vai te derrubar se você for mal. Ela é uma prova de caráter eliminatório e classificatório. Ou seja, você pode ser eliminado aqui sim, não vai ser simplesmente ir lá para se classificar. Se você for mal nessa prova, de repente você pega uma pontuação menor na lista final do concurso. Não é isso, ela pode te eliminar. Ela será constituída por 4 questões, então não é uma redação, toma cuidado. Como eu falei, as provas escritas anteriores, como elas eram ministradas em dias nos quais apenas acontecia a prova escrita, não tinha prova objetiva no mesmo dia, pediam uma redação sim, uma redação até extensa. Nesse caso são questões, então serão questões, acredito, creio eu, questões similares às provas anteriores, porém mais pontuais. Uma questão de língua portuguesa, isso é muito preocupante, a meu ver, era preferível que fosse uma redação. Uma questão de língua portuguesa pode ser uma questão de uma interpretação de texto. Por que seria uma interpretação de texto se você já fez a prova objetiva no mesmo dia que tem a interpretação de texto? Então, não vá nessa linha. Muito provavelmente é uma questão na qual você teria que conceituar algum termo de português, tipo prova oral da Cadepol, né? Define o que é uma metáfora em figuras de linguagem, define o que é uma metáfora, define o que é uma catacrese, uma metonímia. É uma questão escrita de português. Muito provavelmente, como é a Cadepol que ministra essas provas escritas, os professores da Cadepol que tomam conta dessa área da língua portuguesa, eles gostam muito dessa gramática nível Bechara mesmo, uma gramática até arcaica. Em prova oral eu já cansei de ver algumas questões de português assim que eu falo, my God, de onde os caras tiraram isso aqui, né, meu? O verbo das vozes dos animais, né? Os burros azurram, as cegonhas gloteram, cara. Cachorros, eu sei que cachorro late, eu não sabia que cegonha gloterava até eu estudar para a Polícia Civil, e que burro azurrava. Mas é verdade, eu tive que estudar isso, porque eles perguntavam umas coisas dessas, eu fui pesquisar esse negócio. Então, essa é a prova oral da Polícia Civil. Então, é uma prova ministrada pela Cadepol. Escrita era desse jeito que vinha. Não tô falando isso para te assustar. Eu espero que venha uma questão de língua portuguesa dissertativa mais tranquila. É difícil prever como eles vão perguntar. Eu estou falando para vocês no sentido do que eu já vi. Que como estão falando que é uma questão, não é uma redação. Se fosse uma redação, aí eu falaria, olha, a redação que eles gostam, o tema que eles adoram cobrar em prova escrita da Polícia Civil para escrivão e investigador,
é direitos humanos e polícia judiciária. Lá o delegado como primeiro garantidor dos direitos humanos. E nessas linhas, assim, você vai bem na prova, fazer essa mesclagem das declarações de direitos humanos com as atribuições da polícia judiciária. Os temas que eles sempre pediam nessas provas dissertativas da CADEPOL eram esses, sempre polícia amarrada com alguma questão de direitos humanos, declarações ou direitos fundamentais que você tem na Constituição. Como não é redação e é português, então a gente já fica nessa linha mais da gramática. Eu estudaria desse jeito, se eu fosse fazer essa prova, estudaria mais nessa linha gramatical da CADEPOL, caso venha desse jeito, que é um cenário bem difícil assim, para o candidato com as suas próprias palavras, às vezes até para o cara saber acertar o português ali no qual já está tudo pronto na prova objetiva. Imagina definir e escrever com as suas próprias palavras conceitos gramaticais. Mas fica atento, pode ser que venha algo desse sentido num pior cenário aqui que eu estou falando. Depois vai ter duas questões que são padrão, que é noções de direito. Então a gente sabe que esses editais vieram com uma carga de direito muito extensa, tem muitas leis. Veio pouquíssima coisa assim, em comparação com o que tivemos de lógica e informática, que é 50% da prova, direito que você verifica no edital lá, que são muitas e muitas, tem um vade-mecum completo ali para o cara estudar de polícia. E tem poucas questões na prova objetiva, mas pode cair aqui. Então aqui que o bicho vai pegar, o cara fala, pô, eu não vou estudar direito, porque o peso maior é informática e lógica, mas aqui você roda também, meu amigo. Então você tem que estar, pelo menos, atualizado, pelo menos ter dado uma lida naquela parte toda lá, coisa pra caramba, mas muito provavelmente é aqui que eles vão explorar aquela gama de coisas de direito que está lá no edital, que talvez não vai ser nem tem como explorar tudo aquilo na prova objetiva, porque é pouca questão de direito em vista do conteúdo, mas aqui ainda tem mais duas aí. Então, se português, que já é um negócio para você fazer de forma escrita e dissertativa, difícil para muita gente, imagina se você vacilar na de direito também, se tiver meia boca em português, e vacilar em direito, quer dizer a sua chance de, mas eu estudei criminologia, professor Thomas, eu adoro criminologia, é uma matéria que eu entendo. Mas é uma questão. Então aqui, é uma questão de criminologia, ela não vai te salvar. A peneira vai ser feita aqui nessas questões de cima, aí de você desenrolar legal nelas. Como é uma prova dissertativa, eu acredito que essa questão de português vai ser muito pontual, mas essas de direito já vai ter mais linhas, já vai dar para você escrever mais coisa. As de direito é no qual eles vão realmente poder sugar você aí para verificar o seu vocabulário, como você escreve, os termos que você usa, para ver como você desenrola na dissertação. E apenas uma pequena diferença que, como sempre, né, a gente brinca na Polícia Civil que o escrivão só se ferra, né? E aqui não é diferente também. O cara que prestou para escrivão, além de ser o policial que mais trabalha na gíria policial, na nossa brincadeira, o que mais se lasca, que tem que fazer toda a papelada, ele lida com a burocracia da Polícia Civil, ele já começa tomando uma naba aqui na prova dissertativa, que são duas de português, duas questões de língua portuguesa. Não tem jeito, é cobrado do escrivão sim, um bom português, que tem aqueles escrivães que tem aquele zelo, aquele preciosismo de fazer aquele boletim de ocorrência utilizando verbos, e ele faz aquele boletim com aquela concordância impecável, né? Tem uns que têm esse preciosismo, então isso talvez é uma cultura da instituição, e por isso eles cobram esse conhecimento de língua portuguesa mais do escrivão, porque já tem essa cultura do escrivão ter que fazer o BO ali, muitas vezes desenrolar do jeito dele. E aí você tem também noções de direito e de criminologia, que são duas questões. Então eles misturaram aqui, né? Noções de direito e de criminologia. Então não dá para saber se vai vir uma de criminologia e uma de direito. Eles podem fazer alguma questão interdisciplinar. Eu lembro que teve uma prova dissertativa de escrivão que caiu uma questão que misturava direito penal com criminologia, que falava sobre a reforma do Código Penal em 1984, que relação que essa reforma do Código Penal de 1984 teria com a teoria do etiquetamento, ou lá, a teoria do Labeling Approach. Olha a questão que caiu. Misturou esse conceito da teoria do etiquetamento com uma reforma do Código Penal. Cara, questão chata, assim, não é um negócio simples, não. Então aqui de escrivão tem que tomar muito cuidado também, porque se o cara não está muito bom ali no português, são duas questões dissertativas, eu não considero isso um negócio fácil. Não, mas está tranquilo. Se fosse informática, eu falava, meu, informática você tem que decorar, para escrever é mais fácil. Agora português é um pouco mais difícil assim, para
português quiser complicar, na verdade, qualquer matéria, se tratando de concurso, se você quiser complicar, você complica. Aqui, vamos torcer como é o primeiro momento, no qual teremos essa prova dissertativa nesse formato, o certame sendo aplicado desse jeito, no qual você tem no mesmo dia 2 provas. Talvez, não sei se eles vão salgar tanto o bacalhau aqui nessa segunda prova, talvez venha mais simples, não venha algo tão nebuloso. É o que eu desejo para você que vai fazer essa prova. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você se ambientar nesse cenário aqui da Cadepol e ver se tem postura quando você for lá fazer a prova. Meu amigo, não vai de boné, de bermuda, porque vai ser os polícias que vai estar lá e já está no edital, que não é para você chegar de bermuda lá, de boné. A bermuda, às vezes, até acredito que, dependendo do clima que tiver, o cara tiver, não vai de chinelo, né? Pô, se eu tiver lá, meu, eu falo, que porra esse chinelo aí, meu? Vai ver prova da polícia de chinelo, cara. Então, tomar um presta atenção de graça. Então, tenha esse cuidado também de verificar no edital. Tem algumas especificações lá, tá falando do boné, tá falando isso aí sim. Dá uma olhadinha lá da postura, da forma como você vai se apresentar ali na prova. Ah, Thomas, eu quero ir de bermuda, São Paulo é muito quente. Eu não acredito que não vai ter problema se for com uma bermuda mais daquelas um pouco melhores, não aquelas bermudas cheias de flor, né, com o rego de fora, né. Vai com uma bermuda, né, um sapatênis, um tênis legal, ninguém vai embaçar com você, ok? Então, desejo para você aí uma boa prova escrita. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu, juntamente com a equipe da Nova Concurso, vamos responder para você. Até o próximo vídeo. Namastê.